Por que a Transmissão Paulista teve uma diminuição tão grande no seu lucro no primeiro tri de 2022, hein? É isso que eu vou trazer aqui hoje e, além disso, vou fazer um resumo geral da empresa, alguns indicadores fundamentalistas nós vamos analisar aqui também para ver se ainda vale a pena investir nela ou não, beleza? E se você tiver gostado do assunto, já dá uma curtida aqui embaixo. Agora sim, bora lá! Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a situação da Transmissão Paulista, que hoje, para quem não sabe, a Transmissão Paulista é uma empresa transmissora de energia elétrica, uma das maiores aí do Brasil, com participação em vários estados brasileiros, principalmente em São Paulo. O preço atual da sua ação hoje está em R$ 25,57. Ela é uma excelente pagadora de dividendos, com 7,77% nos últimos 12 meses, mas já pagou muito mais aí no passado recente. E está com uma valorização de 7,66% nos últimos 12 meses. PL dela significa que é um indicador de valuation para a gente entender se a empresa está cara ou barata, entre aspas. 5,58 é o atual, é a mínima histórica dela desde 2011 e a média é 18,06. Então, o PL baixíssimo dela, para mim eu enxergo oportunidade na Transmissão Paulista ainda, para mim eu enxergo que a empresa esteja barata. Preço sobre valor patrimonial dela 1,14, é a sua média histórica 1,19, a empresa está sendo negociada bem próxima ao seu valor justo ali, ao seu valor patrimonial. Agora vamos dar uma olhada no próximo slide aqui, no PL histórico de Ibovespa, por isso que eu vou linkar aqui com o barato que eu falei aqui da Transmissão Paulista, que é, eu acho, tá? Não é recomendação nem de compra nem de venda, é a minha opinião. Próximo slide, PL histórico do Ibovespa e o Ibovespa dolarizado. Para mim é uma grande oportunidade. Olha só, o PL histórico do Ibovespa atualmente está em 5,42, um PL baixíssimo. O PL ele relaciona o preço dividido pelo lucro. Então aqui são os lucros das empresas. Se a gente olhar, várias e várias empresas do Ibovespa estão reportando lucros históricos, mas os preços das ações, os preços dessas empresas não estão crescendo de acordo com o lucro, porque o mercado está com medo, o mercado está em pânico, o mercado está migrando para a renda fixa e aí diminuindo ainda mais esses preços das ações, só que os seus lucros estão históricos. Então a gente tem que comprar quando o mercado está com medo e vender quando o mercado está eufórico. Então, para mim, é oportunidade no atual momento para colher frutos lá na frente. Para você ter uma ideia, um PL de 5,42 só teve um PL parecido com esse lá antes do início da grande alta do Ibovespa em 2001. Olha aqui embaixo o tamanho da alta no Ibovespa dolarizado que teve de 2001 a 2008. Então teve uma alta gigantesca. Esse gráfico é do Ibovespa dolarizado, ok? Como que o estrangeiro enxerga aqui no Brasil no atual momento. E o estrangeiro está olhando a gente lá de fora, falando o seguinte: o Ibovespa está barato, porque ele está nessa tendência de baixa aqui nos últimos 10, 15 anos aí, e quando ele romper essa LTB aqui, quando o mercado acordar para isso aqui, para ver que está uma discrepância entre o preço das ações e o lucro das empresas, vai começar uma grande valorização aí. E nos últimos 60 anos o Ibovespa deu 4 grandes altas aí, multiplicando por 10 vezes, 15 vezes, até 30 vezes o Ibovespa dolarizado, ok? Então, para mim, são momentos de oportunidade no atual momento para estudar profundamente as empresas, para comprar boas empresas aí com PLs baixos, entregando lucros históricos, com preços atrativos para você colher fruto lá na frente. Repito, não é recomendação nem de compra nem de venda, é o meu jeito de analisar as ações, ok? Agora vamos continuar. Pegando o dividend yield histórico da Transmissão Paulista, então o atual 7,77, a sua média 7,70. Para mim, eu gosto de analisar as empresas no mínimo 5 anos para trás, no mínimo, ok? Então, nos últimos 5 anos, eu até circulei aqui, ela pagou bons dividendos, porque eu coloco dentro da minha carteira, é um filtro que eu faço, que só entra empresas que pagam dividend yield acima de 5% e uma pequena parte da carteira para empresas de crescimento, que aí não entra em consideração os dividendos. Mas as empresas boas pagadoras de dividendos têm que ter no mínimo 5% e no mínimo nos últimos 5 anos essa distribuição. Então, para mim, ela encaixa perfeitamente, não é à toa que eu tenho ela tanto na carteira pessoal quanto na carteira pública do canal, e ela já pagou em outros momentos também acima de 5%, então para mim continua sendo uma boa pagadora de dividendos, por mais que ela tenha diminuído esses lucros aí, que nós vamos entender logo ali na frente por que houve essa diminuição, beleza?
Olhando agora os resultados do primeiro TRI de 2022, então aqui começou a tristeza do investidor. A receita líquida dela diminuiu 16,1%, o seu EBITDA diminuiu 23,7%, lucro líquido diminuiu 63,5% em relação ao mesmo período do ano passado, e as suas margens aqui, margem líquida e o ROI também tiveram diminuições significativas. Então vamos entender o porquê que ela teve esse lucro tão pequeno aqui em relação ao mesmo período do ano passado. Então, resumindo aqui, o que a empresa trouxe de justificativa por conta da redução dos seus lucros, aqui embaixo a gente olha a receita líquida do primeiro TRI de 2021 em comparação com a receita líquida atual. As duas diminuições foram referentes principalmente aqui, ó, a RBSE. Quem quer essa bendita RBSE que nós vamos ficar sabendo aqui agora, e também 48,9 milhões aqui no PA, PV e antecipações. Então, a receita operacional bruta consolidada atingiu 843 milhões, com redução de 156 milhões em relação ao primeiro TRI de 2021. O resultado ele é justificado principalmente pela redução da receita RBSE nos ciclos tarifários 2021/2022 e 2022/2023, em consequência do reperfilamento do componente financeiro que está nessa resolução aqui que nós vamos dar uma olhada também. Então, a redução foi por conta desse tal reperfilamento do componente financeiro. Agora vamos entender o que significa isso para ver se realmente continua valendo a pena a gente investir na Transmissão Paulista e para ver se isso aí vai continuar no longo prazo ou se é mais momentâneo aí dentro dessa pandemia. Então, a RBSE é a Rede Básica de Sistema Existente, que é uma parcela da RAP correspondente às instalações componentes da rede básica definidas no anexo da Resolução 166. E o que seria a RAP? A RAP ela é uma remuneração que as transmissoras recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Então, teve uma redução dentro da RAP relacionada a essa rede básica de sistema existente. E por que ocorreu isso? Aqui embaixo a gente vê a resolução que fez isso tudo acontecer e foi interessadas a quem? As concessionárias de transmissão de energia, e o objetivo era estabelecer as parcelas da receita anual permitida, e dentro dessa resolução aqui que trouxe tudo isso. E o que ela trouxe? Aqui do lado, no contexto da crise econômica ocasionada pelo Covid-19, então é uma coisa mais pontual, a ANEEL, na busca por alternativas para amortecer o aumento das tarifas de energia no ciclo 2021/2022 e 2022/2023, definiu o reperfilamento do componente financeiro do RBSE. A definição apresentada pela ANEEL contribuirá para a modicidade tarifária, minimizando os impactos para os consumidores que estão sendo diretamente afetados pela pandemia. Então, tudo isso, toda a justificativa é porque a ANEEL fez tudo isso para minimizar impactos aos consumidores por causa do aumento da energia elétrica, da inflação aumentando muito. Então isso fez com que afetasse as receitas da Transmissão Paulista e das transmissoras como um todo, entendeu? Mas igual eu falei, ocasionado por conta do Covid-19. Isso pode ser uma coisa momentânea, pontual. Acabando toda a pandemia, acabando toda a crise, a inflação abaixando, é bem provável que as suas receitas voltem a trabalhar de forma normal aí. E a gente tem que estudar, colocar uma empresa dentro da nossa carteira ali e saber quais os riscos que a gente tem para correr com ela aí para frente, para abraçar junto e ver se vale a pena ou não investir nela, beleza? Então é por conta disso que diminuiu a receita e diminuiu drasticamente o lucro da Transmissão Paulista. E agora vamos dar uma passada aí na evolução de alguns indicadores da empresa. Então, olhando alguns indicadores de eficiência e de rentabilidade, a margem líquida dela é excelente, de 54,55% e crescente aí desde 2013, e a sua média é 44,83%. Então, a empresa ela é muito eficiente, e o ROI, que é um indicador de rentabilidade, 20,41%, também é um bom ROI, e uma média de 16,97%, e também vem crescendo desde 2013. O seu ROI vem crescendo rentabilidade e vem crescendo eficiência na empresa. Agora vamos olhar a evolução da receita, do lucro e do patrimônio. A receita líquida dela é crescente no longo prazo, o seu lucro líquido é crescente no longo prazo, a sua dívida líquida é crescente no longo prazo. Ops, pera aí, Gustavo, pera aí, dívida líquida crescente no longo prazo é um sinal ruim, né? Depende. Normalmente o setor de energia elétrica ele é mais alavancado mesmo. E se a gente observar onde que eu circulei de vermelho aqui, ó, ela ficou bem mais alavancada no período de 2021, porque ela enxergou boas oportunidades aí, ganhou vários leilões,
para ter direito de fazer a concessão de transmissão de energia em vários locais e com isso ela aumentou suas despesas, ela se alavancou mais para poder investir em crescimento, que olha o tamanho da barra aqui do Capex dela de 2021, que isso aqui relaciona as despesas com investimentos da empresa. Então beleza, para mim até aí tá tudo bem, ela está se alavancando para investir mais e isso lá na frente a gente vai colher frutos com o aumento da receita e consequentemente o aumento do lucro. E aqui embaixo o EBITDA, que seria a capacidade de geração de caixa da empresa, também é crescente no longo prazo. Então a empresa ela gira redonda, ela cresce receita, cresce lucro, cresce caixa no longo prazo e também cresce patrimônio também. Então para mim a Transmissão Paulista continua valendo a pena investir nela, desde que você saiba os riscos que toda empresa possui, igual esse risco que aconteceu no atual momento aí, que diminuiu drasticamente o seu lucro líquido. Então, para mim, ela continua dentro da minha carteira pessoal, minha carteira previdenciária, que possui boa parte de empresas pagadoras de dividendos e também continua dentro da nossa estratégia lá na carteira pública do canal, galera, beleza? Ela não vai sair, vai pagar bons dividendos para a gente. Eu tenho certeza que no longo prazo, quando passar toda essa crise aí, ela vai gerar muito retorno para a gente. É a minha opinião, não é recomendação nem de compra nem de venda e eu te desejo um grande sucesso aí nos seus investimentos. E então é isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e aproveita, se inscreva aqui no canal para acompanhar tudo que a gente posta aqui diariamente, para tentar te ajudar de alguma forma a você fazer um melhor investimento. Então eu te deixo um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.